Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje está no ar e o meu convidado é um cara bastante conhecido e que vai falar sobre a arte de envelhecer bem. Meu convidado é Rodolfo Gamberini, jornalista, primeiro apresentador do Roda Viva, TV Gazeta, enfim, uma extensa carreira de sucesso. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Rodolfo, claro, te conheço ali da televisão, sempre teve uma admiração pelo jornalista, pelo apresentador, e aí eu acabei te encontrando numa academia. A gente estava conversando, era mais ou menos 11h30, meio-dia, e você falou, eu vou sair daqui, vou para Santos almoçar e volto. Aí eu falei, que isso, que disposição. E você falou, pô, eu vou com o irmão do meu filho, né? Conta para mim como que é hoje essa sua rotina. Bom, hoje eu não tenho mais rotina, Márcio, porque eu não trabalho mais, eu não tenho nada na internet, não estou mais fazendo. Então, eu estou dedicando a minha vida a eliminar as dores dos 70 anos de idade, porque dói. Eu tenho dor no ombro, tenho dor no quadril, tenho dor na perna, mas eu faço bastante esporte. Eu ando praticamente só de bicicleta na cidade, vim para cá agora de bicicleta. Eu tenho um problema de artrose, acho que genético, porque eu tenho artrose nos joelhos, no quadril e nos ombros. Esse ombro aqui eu já tenho prótese. E jogo tênis com ela, tudo bem. E esse ombro aqui, a artrose está tão ruim que eu só posso fazer musculação para sustentá-lo. Então, eu tenho me dedicado a fazer isso. Faço ginástica, jogo tênis, ando de bicicleta, viajo bastante. Então, mas quando a gente fala muito de longevidade, a gente tem alguns aspectos que são importantes, né? A atividade física, o movimento, sem dúvida nenhuma, ela é fator determinante para a qualidade de vida da gente nesse envelhecimento. Só que tem outros fatores ali que me chamam a atenção. Apesar de você falar, eu não trabalho hoje, muito provavelmente você tem um tempo muito grande ali ainda de leitura, de aprendizagem. Como que é essa parte assim, mais... diria, não vou dizer acadêmica, mas, enfim, desse aprendizado. Quase profissional. Eu leio muito notícia, leio alguns jornais por dia, converso muito sobre política, sobre economia com amigos, eu tenho grupos de conversa sobre assuntos legais, né? Assuntos bacanas, com gente de quem eu gosto. Eu acho que isso é fundamental, como você falou. Eu tenho 2 amigos jornalistas com quem eu como pizza todo domingo, às 8 horas da noite, na mesma pizzaria. A gente conversa sobre todas as coisas possíveis e imagináveis. Eu tenho um outro grupo no clube, que é um grupo interessante esse, que é um grupo de 4 pessoas diferentes. Ninguém é parecido com o outro. Um é liberal, é de centro-direita, um é de centro-esquerda, o outro é psiquiatra. E isso é muito enriquecedor, eu acho, para qualquer um. E para quem quer ter um envelhecimento saudável, eu acho que, como você disse, isso é fundamental. Você está aberto para ideias que não são as suas, raciocínio, pensar, aprender a arte de perdoar, que é difícil para burro. Você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão do ciclo social, dos vínculos de amizade. E o que acontece muito quando as pessoas vão envelhecendo? Parece que o mundo delas vai diminuindo, né? Primeiro porque ela vai perdendo um pouco de autonomia, porque já se desloca menos, e aí começa a perder esses vínculos e deixa de ter esse contato com os amigos. E hoje a gente sabe que esse vínculo social, esse contato, justamente como você falou, com opiniões diferentes, que faz você refletir, enfim, tudo isso mantém sua mente muito ativa. Você sente que isso é importante para você? Sem dúvida, é muito importante porque por mais que você possa divergir de alguém numa conversa, se for uma conversa inteligente, com argumentos inteligentes, é sempre enriquecedor. Você aprende, você raciocina, você pensa naquilo. Ou seja, o cérebro continua
ativo. É diferente de você se colocar na frente da televisão e ficar vendo um documentário sobre a África do leão caçando veado. Deve ser. Eu acho que aí é uma situação mais passiva. Então, acho que essa atividade cerebral, o raciocínio, eu sinto que é importante. Eu não sou conhecedor desse assunto, mas eu me sinto bem. É bastante importante. E você tocou num outro ponto que me chamou a atenção, que é um ambiente feliz de pessoas que você gosta. Hoje, existe uma tendência a gente consumir e estar em ambientes que não te fazem bem. E ninguém para se perguntar por que eu continuo consumindo uma coisa que não me faz bem? Por que eu continuo acessando uma coisa que não faz bem? Né? Como que você seleciona esse grupo? Eu não seleciono muito. Eu sou um cara que dá bom dia a cavalo, né? Eu falo com as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, eu falo muito, eu gosto de viver cercado de pessoas. E isso que você disse dos ambientes que são deletérios, são nocivos à nossa saúde, é interessante como isso aumentou, né? As pessoas hoje vivem... eu não tenho nenhuma crítica à tecnologia, eu uso tecnologia, mas eu não fico isolado na tecnologia. A tecnologia é só uma ferramenta para aparecerem assuntos que me levam a conversar com gente. Não, com o mundo real, que me servem como tópicos para conversar no mundo real. E é muito gostoso, né? Muito gostoso encontrar gente, conversar e falar. E aí tem um outro ponto, eu estou pensando alguns pilares desse envelhecimento saudável. E um deles é ter um hobby, ter uma coisa que você goste de fazer. E eu percebi que moto para você é uma paixão. Isso começou de agora, você descobriu, sei lá, mais tardiamente? Não, eu tenho moto desde os 17 anos de idade. Portanto, faz 53 anos que eu tenho moto. E eu sempre andei de moto, eu gosto de moto, viajo de moto. Eu procuro não andar muito de moto em São Paulo. Meu filho agora comprou uma scooter. Então, eu roubo a scooter do meu filho, que mora comigo. Pode ter certeza que ele já fez isso quando era novo. Certamente. Eu sempre gostei de moto. Nesse dia que eu fui para Santos almoçar, eu fui de moto, que você citou. Eu fui de moto, fui com o irmão do meu filho, que tem 21 anos. Peguei o moleque e falei, vamos almoçar em Santos. Tem um restaurante ótimo lá, o Mar del Plata, não sei se você conhece. Não, mas é muito, muito bom, muito gostoso. Comemos um belo cambucu grelhado, uma beleza. Com o moleque na carona, atrás, andamos, tal. Não posso falar a velocidade que eu andei, mas... A primeira coisa que me chamou a atenção foi a disposição, porque se alguém me chamar para almoçar em Santos e voltar, rapaz, eu vou arrumar algumas desculpas. Talvez na Alameda Santos. Na Alameda Santos. Então, me chamou a atenção essa disposição, me chamou a atenção vocês irem de moto e você ir com o irmão do meu irmão filho. Do seu filho. E aí você falou, ele tem quantos anos? 30 e... O meu filho está fazendo 31 e o Jones, que é o que foi comigo, tem 21. E aí lá vocês conversaram sobre o quê? A gente conversa sobre a vida dele, eu pergunto como é que estão as coisas dele, a gente conversa sobre coisas muito... sobre tudo. Eu gosto muito dele e eu procuro, às vezes, não que eu seja tutor dele, mas ele não tem pai. Então, talvez eu me ponha um pouco no papel de protetor dele e não de tutor, porque eu não sou um tutor formal, não estou com ele sempre, com grande frequência. Mas eu converso com ele, explico coisas, pergunto como é que é e tal. E é interessante como eles são diferentes, né? Como que é as crianças? Esse convívio dessas gerações tão diferentes? Então, é muito interessante, porque esse menino de 21 anos, o Jones, ele é um cara atirado, ele é um cara cerebral, vivo, bababá. O Fábio, que é o meu filho, é muito mais tranquilão, é um cara mais assentado. Ele, por incrível que pareça, ele foi piloto de Fórmula 3, foi campeão europeu de Fórmula 3, o Fábio. Mas um cara, você pensa assim, num piloto de Fórmula, anda 280, sei lá que velocidade anda, ganhou corrida em Spa-Francorchamps.
Você conversa com ele, ele parece um padre. É, absolutamente tranquilo. Completamente. Opa, bati aqui. Completamente diferente do irmão, que é mais sanguíneo e tal. Então é interessante perceber essa diferença e aprender com eles. Depois dos 40 anos, a gente vai perdendo aquele ímpeto, né, que o jovem tem. Mas a gente vai perdendo ali uma quantidade de neurônios, mas a gente tem a questão da experiência. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, rapidamente a gente acessa tudo aquilo que a gente já passou e tem uma noção se aquilo pode dar certo ou pode não dar. Um banco de dados é grande. E quando você conversa, e eu, pelo menos, com essa molecada de 18, 20, 21 anos, é um ímpeto e eu confesso para você, e aí queria a sua opinião, que às vezes eu tenho que me policiar para não ser aquele estraga prazer. Porque muitas das coisas parece que a gente já sabe onde vão dar, por mais que a gente não tenha certeza. Como que você trabalha isso, né? Com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem que é grande, convivendo com um garoto ali de 21, com essa molecada, na hora que vem esses ímpetos, essas ideias mirabolantes? Eu procuro não ser o menos paternal, o menos autoritário possível. Eu acho que não funciona essa coisa do autoritário. Não faça isso, não pode fazer isso. Não. Nunca fiz isso, nunca encostei um dedo no meu filho, no Fábio. Eu converso, falo, olha, mas você não acha que isso é assim, isso pode ser assado? Você não acha que você não acha que isso pode acontecer tal coisa? Pensa nisso, não, mas você que decide. Eu acho que você não deveria fazer assim, deveria fazer assado, mas você que faz do jeito que você achar que tem que fazer. Quem vai quebrar a cara não sou eu, é você. Muito interessante. Uma outra questão que eu queria abordar é a do sono. Como que foi o sono na sua vida? Você sempre teve um sono mais tranquilo, regular, e agora? Como que é a questão do sono? Interessante essa pergunta, porque muda, né? O sono muda muito, muda muito. E tem muita relação com a prática de exercício, na minha opinião. Não sei, é correto isso? Tem. Então, quando você faz exercício demais, você dorme mal, porque fica talvez um pouco pilhado demais. Isso. Mas quando você faz regularmente o exercício, o sono é melhor. Eu sinto um sono mais repousante, mais reparador, um sono mais tranquilo. Agora, o exercício tem servido para mim. Eu durmo todo dia depois do almoço. Eu almoço, durmo Sempre foi 45 assim, minutos. Não, trabalhando não dava para fazer isso, né? difícil. Tinha uns horários malucos. Eu vivia quase uma década que eu acordava às 4 horas da manhã, almoçava às 10, dormia às 6 da tarde. Deixava o ciclo circadiano maluquinho. Eu fazia o Bom Dia Brasil. Eu fico imaginando o Bocardi. Quando eu encontro o Bocardi, eu falo assim, Bocardi, como é que você aguenta, cara? Você está há 10 anos fazendo isso. Eu fiquei 4 e espanei. Imagino. Mas o meu sono agora é ótimo. Você sabe que eu puxei esse assunto porque o sono também ele tem uma relação muito grande com a nossa saúde mental, com a nossa longevidade. E quando você fala que dá uma dormidinha depois do almoço, o ser humano, em relação ao sono, ele é bifásico. O que é isso? Ele tem, no período noturno, um estímulo para dormir, então é o horário onde você vai dormir, tem o sono mais reparador. Mas, sempre depois do almoço, ali no começo da tarde, você também tem um estímulo para fazer esse pequeno cochilo que eles chamam de power nap. Nos lugares onde esse cochilo é regular, a expectativa de vida é 3 anos maior. Na Itália, tudo fecha às 1 da tarde e abre às 4. Exato. Por quê? Porque os caras estão dormindo. Estão dormindo, exatamente. Vai dizer que os italianos são doentes? Não dá, né? Exato. E aí a outra coisa que você falou em relação à atividade física. Se você for em qualquer especialista do sono, ele vai falar que a atividade física ela é importante para você regularizar o seu sono. E você tocou em bons pontos aí. O primeiro deles, em relação à intensidade da atividade física. Se você faz uma atividade física muito intensa, principalmente mais próximo do horário de dormir, você está liberando adrenalina, você está liberando uma série de substâncias que vai dificultar esse sono. Agora, tudo que a gente produz de energia ao longo do dia,
a gente vai acumulando uma substância, chama adenosina, e quanto mais energia eu produzo ao longo do dia, mais eu tenho esse acúmulo dessa substância. Meu cérebro faz a leitura e fala, opa, momento de dormir, de descansar. Então, a atividade física está relacionada com o sono mais reparador. Só que tem uma substância que faz com que o nosso cérebro não enxergue muito bem essa substância, que é a cafeína. Como que é o seu consumo de cafeína? É baixo. O meu consumo de cafeína é baixo e eu só tomo café de manhã e depois do almoço. Tomo 2 cafés, 2 expressos por dia. Um de manhã, no café da manhã, e outro logo depois do almoço. E a meia-vida da cafeína vai de 4 a 6 horas? Quer dizer, na hora que você for dormir já era essa cafeína? Eu não tomo café mais depois das 4 da tarde, eu não tomo. E você é muito tentado por convites ou por você mesmo para voltar à ativa, a ter uma atividade regular em alguma emissora ou alguma Trabalhar coisa? como jornalista? Sim. Não, eu não tenho. Não está no meu horizonte isso. Você é realizado? Eu me sinto bem realizado, profissionalmente bem realizado. Né? Eu acho que sim, me sinto Bom, bem. eu como fã diria que você deveria ser. Não, eu me sinto realizado, sim. Acho que fiz uma boa carreira. E é interessante essa coisa da carreira de jornalista, especialmente em televisão, tem um componente de vaidade muito grande, muito grande. E quem não admite isso, ou é burro ou é desonesto, para começar. Um dia a gente faz um programa para eu contar umas coisas. Todo mundo é vítima disso. Você imagina, eu tinha 20 e poucos anos, eu era repórter do Jornal Nacional. Aparecia no Jornal Nacional 3 vezes por semana. Onde o Jornal Nacional devia dar 70 de audiência. Dava mais, 70 pontos, mas o Fantástico dava 80 pontos naquela época. Estou falando do fim da década de 70, começo da década de 80. Porque você só tinha TV, você não tinha internet, você Não, só não tinha tinha- 4, 5 Não tinha estações. nada, imagina. Você não tinha TV a cabo, você não tinha nada. Você tinha... Então, você é um cara adulado. Todo mundo te adula. Todo mundo te adula. Do presidente da República ao É faxineiro. um poder, né? Que não é poder, é uma coisa, eu não sei, uma projeção que as pessoas fazem. E nós, seres humanos, somos bobocas, principalmente quando somos jovens, de entrar nessa. Então tem esse componente da vaidade. Por que eu estou contando isso? Porque agora, aos 70 anos, seria uma doença, uma doença psicanalítica manter essa vaidade. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, eu acho que eu fiz bem. Não me arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha carreira. Acho que eu levei bem a minha carreira, sem grandes temores, sem grandes erros. Então, se aparecer na televisão, isso já passou. Mas você não sente falta? Eu sinto falta de fazer algumas entrevistas legais, de fazer entrevistas gostosas. E aqui não é adulação, é gostoso o jeito que você faz a entrevista, esse tipo de coisa. Mas eu sou um cara mais voltado à política, à economia, à hard news, né? Então eu faria isso, eu gostaria de fazer isso. Mas aí eu penso, mas se eu for fazer isso, primeiro, eu não vou ganhar nenhum dinheiro. Segundo, eu vou gastar algum dinheiro. Terceiro, eu vou gastar meu tempo. Vou deixar de jogar tênis, de fazer esporte, de viajar para fazer isso? Não. Coisas que hoje têm um valor muito maior. Claro. Agora, lógico, na sua época, você falou, né, do canhão que era a televisão. Então, ainda é. Mas hoje está muito mais diluído, né? Hoje você tem um cara, às vezes, eu lembro de um evento que eu fiz em Brasília, e aí tinham mais 4 garotos indo comigo. Eu falei, nunca tinha ouvido falar. Moleques de 18, 20 anos. E aí falaram, olha, eles estão vindo aqui porque eles chegando no evento, o evento vai bombar. Quem são? São youtubers. Eu nunca tinha ouvido falar. Na hora que eles anunciaram que estavam lá, que loucura, né? Então você tem a coisa muito nichada, muita oportunidade. Você acha que isso faz com que hoje a carreira seja mais fácil ou mais difícil? A carreira do jornalista está muito mais difícil hoje, muito mais difícil. Eu li saiu esses dias um artiguinho falando do Herbie Hancock, o grande tecladista Herbie Hancock,
falando da música, eu acho que o que ele falou da música serve para qualquer campo do conhecimento da arte humana. Ele fala assim, o que importa hoje não é mais a qualidade da música, o que importa hoje é o cara que fez a música. As pessoas ouvem tal música, mas não é porque aquela música é boa, ouvem porque aquele cara que fez apareceu, tem milhões de seguidores, fez isso, fez aquilo, outro. A música, que se dane. Então, existe esse culto a uma personalidade fugaz, né? Uma personalidade que dura... Você tira o cara da internet, ele dura quanto tempo a personalidade? Acaba, né? O prazo de validade é curto. Então, é uma coisa... Então, a carreira do jornalista sério hoje, do jornalista que apura, que tem responsabilidade com a honestidade da informação, tudo isso, eu acho muito, muito dificultada hoje. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Você chegando aos 70 anos, parece que você tem uma viagem planejada aí para comemorar. Como que é isso? Eu vou fazer 70 anos daqui a 29 dias. Eu estou planejando não, nós já acertamos isso, eu vou com meu filho para Barcelona, nós vamos pegar 2 motos, as nossas namoradas vão, minha namorada e a namorada dele, elas vão alugar um carro, e nós vamos alugar 2 motos, de Barcelona a Bilbao pela montanha, pelos Pirineus, ida e volta, uma viagem com bastante curva, e vai ser uma delícia, né? E você ter essa viagem faz com que você se prepare para ela e crie algum tipo de rotina de preparação para desfrutar? Sim, porque 70 anos pesam, 70 anos pesam. Se você não treinar, você perde musculatura, você perde a capacidade de prestar atenção que você precisa ter para andar de moto. Então, eu tenho feito treino muito pensando nisso também, manter essa atividade, continuar andando de moto. Aliás, eu fui a um médico, ele me perguntou, você está com 70, né? Eu falei, estou. Ele falou, você continua andando, porque ele sabia que é um médico que me conhece há muitos anos. Ele falou, você continua andando de moto? Eu falei, continuo. Ele falou, pois não pare. Eu falei, como assim? Ele falou, todo médico fala, Ele falou, não pare porque a moto acaba te dando algum tônus muscular nos braços, no abdômen, no quadril, nas pernas. Equilíbrio. Quando você freia, você faz força no ombro. Quando você acelera, você faz força nas costas. O tempo inteiro, ele falou, você pode prestar atenção, quando você desce da moto, você não está cansado? É cansado de exercício físico. De contração muscular. Interessante. Estado de alerta também. Estado de alerta. Mental, né? Pô, claro. Você tem que estar ligado em tudo, né? Eu ando na moto, meu batimento cardíaco sobe pelo menos 15 batimentos por minuto. Então, para alguma coisa serve, além de ser uma delícia. E descobrir aquilo que te dá prazer. E aí você falou o seguinte, hoje me dá prazer jogar o tênis, encontrar meu amigo lá no domingo na pizzaria, andar de moto. Descobrir o que te dá prazer e você investir nessas atividades, você acha que isso faz a diferença para ter muito mais qualidade de vida nessa fase? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é fundamental você estar feliz, né? Essa é uma receita simples de felicidade, né? Você conversar com gente, comer coisas boas, beber um vinho não muito caro, mas um vinho gostoso, conversar de coisas que você gosta de falar, gosta de ouvir, gosta de aprender e fazer esporte. Eu não conheço nada melhor. Você sabe que uma vez me chamaram para palestrar num congresso da felicidade. Aí eu falei, gente, eu não tenho nada para falar num congresso da felicidade. Não, mas é importante você ir. Eu falei, pô, como que eu tenho? Eu falei, eu sei o que você tem que fazer para não ser infeliz, que é não ser corintiano. Eu, como corintiano, eu posso falar. Eu sou da torcida jovem do Santos. Entendeu? Aí aí eu fui lá e fiquei pensando. E aí eu falei, eu acho que tem 2 coisas que são fundamentais. Sem isso, dificilmente você vai ser feliz. Saúde e amigo. Né? Não importa muito se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Quando você vê 2 pessoas rindo demais, uma conversando com a outra, um grupo, você vai ver ali que eles estão entre amigos, estão
de alguma maneira saudáveis e aquilo tá gerando um momento muito bacana. E eu acho que a grande sabedoria, e você mostra isso e é um exemplo, é como conseguir detectar e investir nas coisas que você realmente gosta e importa, porque o ser humano ele é muito levado pelo meio ambiente, né? A gente reage ao meio ambiente. Darwin já falava isso. E hoje o meio ambiente ele vai te enchendo de informações, de opções, e se você não faz a seleção, você não tem tempo para nada, parece que o tempo te consome, né? Eu fazendo um retrospecto da minha vida, isso que você falou me lembrou o seguinte, eu fiz todas as coisas que eu podia fazer na minha vida, todas. Todas as coisas que eu podia fazer eu fiz, mas eu acho que eu fiz na idade certa. Quando eu tinha 20 anos de idade, na minha época tinha cabelo comprido, eu tinha o cabelo aqui. Eu desci o São Francisco de barco, fui de carona até Fortaleza. Eu fiz todas as coisas possíveis e imagináveis eu fiz. Na idade certa. Seria ridículo hoje se eu tivesse cabelo comprido, se eu andasse de carona. Vou para Fortaleza de carona. Não estou cabe, né? mais nessa onda, né? Já mudei um pouquinho. Então, você encontrar essa adequação da sua idade, do seu espírito naquela fase da vida, é que é o legal, né? Então, eu sou um velho tranquilo. Essa questão da adequação, ela faz muito sentido, né? Porque você vai passando por determinados momentos da vida, quer dizer, provavelmente com 25, 30 anos, você pagava um preço para atingir seus objetivos profissionais e conquistar algumas coisas, que talvez hoje, aos 65, 70, você vai falar, cara, eu não pago esse preço. Eu não pago esse preço. Né? Mas naquela época você tem energia, você tem força. E entender esse processo parece ser importante, né? É bem fundamental. Eu não sei por que as pessoas dão tanta importância ao trabalho. Não, eu preciso trabalhar. Eu não vejo o trabalho assim. Não vejo o trabalho assim. Eu vejo o trabalho como uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de fazer alguma coisa, uma vez que nós estamos na face da Terra e devemos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa, mas eu acho que a gente não deve dar tanta importância às realizações do trabalho, não, porque vangloriar tanto. Eu trabalho 14 horas por dia, azar seu, eu jogo tênis, ando bicicleta. Muito bom. Ando de moto. Agora eu vou te fazer uma pergunta, já que você falou que é especializado em hard news. É uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para político. E não tenho essa oportunidade, vou fazer para você. A gente vai envelhecer, né? Essa fase da vida, a gente acaba, via de regra, tendo mais propensão a uma série de doenças, né? Então, é muito comum, depois de 60 anos, as pessoas terem uma incidência maior de diabetes, de hipertensão, enfim, uma série delas. O Brasil é um país pobre e é um país que envelhece. Então, em 2035, a gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos que menos de 18. O que é um terror. Mas... Como que você vê a sobrevivência desse sistema aqui no Brasil, seja da Previdência ou de saúde, onde você vai ter uma população envelhecida, doente e pobre? Esse problema ele se soma ao maior problema que eu vejo no Brasil. O Brasil é um país que tem a distribuição de riqueza, distribuição de renda mais vergonhosa do planeta. Se não for o país mais injusto na distribuição de renda, se não me engano, está perto de ser por 2 ou 3 posições. Então, essa distribuição de renda no Brasil leva a uma situação de grandes parcelas da população sem acesso à cultura, sem acesso... Cultura, saneamento básico. Nem deveria colocar em primeiro lugar. Sem acesso à água encanada, sem esgoto, sem comida, sem dinheiro para sequer tomar um ônibus. Então, esse, para mim, é o grande problema brasileiro. Nós, de fato, vamos ter essa armadilha aí da idade, da idade da população, que vai ser um grande problema. Como é que você vai sustentar
a Previdência Social. Você vai ter mais gente dependendo da Previdência do que gente sustentando. Exato. Né? Você vai ter esse problema. Você vai ter menos gente trabalhando para sustentar mais gente. Vai ter menos gente pagando e mais gente vivendo dos que estão pagando. Se bem que eu tenho lido umas coisas tão interessantes. Eu até fiz uma entrevista com o Paulo Feldman, professor da o Paulo Feldman, você conhece? Da USP. Ele é um especialista em tecnologia, dá aula na China de tecnologia e tal. Ele disse para mim numa entrevista que daqui a 40, 50 anos a taxa de desemprego, olha só, a taxa de desemprego mundial vai ser da ordem de 70%. Sério, hoje o Brasil é 12, 13, né? Vai ser de 70% no mundo. Ou seja, 30% da população vai trabalhar e 70% não vai trabalhar. Então, o que espera os nossos netos, talvez uma parte dos nossos filhos, é um mundo esquisito, viu? Muito diferente. Um mundo né? muito diferente. E desse tempo todo que você entrevistou 1000 políticos, você já viu algum deles falando em investir em programas de qualidade de vida para a população? Dar acesso à população, igual na Coreia, a programas de atividade física, alimentação, cultura? Isso é um pouco deixado de lado no Brasil, um pouco desprezado, né? As pessoas não falam muito disso. O populismo no Brasil é um problema grave, né? E um país com pouca cultura, com pouco acesso à informação, como é a nossa população, tem pouco acesso, cai no conto do populismo, né? Cai na história, na venda das benesses fáceis, dessas coisas. Pouco esforço. Se eu for eleito. Agora, espero que o brasileiro tenha uma participação política um pouco maior, né? Se informe melhor. Mas sem educação fica difícil, não fica? Sem educação. Exato. A educação é o primeiro passo. As pessoas precisam... Agora, é difícil, né? Porque a educação que a gente tem não é crítica, é uma educação repetitiva de padrões, As pessoas não são formadas para crítica, pensar, né? Para pensar. Então, é difícil ver um futuro mais róseo. Eu não sou tão otimista, não. Bom, mas eu tenho certeza que você inspirou muitos e muitos ouvintes e telespectadores desse programa, dando muita dica de como é possível, envelhecer com qualidade, bem resolvido e, mais do que tudo, feliz, né? Então, quero agradecer muito o seu tempo, né? Que eu sei que, dividir seu tempo aqui para passar essa experiência para quem está ouvindo, eu tenho certeza que pode ter contribuído de alguma maneira. Super obrigado. Eu que te agradeço muito, Márcio. Tenha certeza que eu saio daqui mais feliz do que quando cheguei. Você me fez feliz, está feliz, eu tenho certeza que quem nos ouviu também está feliz. Muito obrigado. Obrigado você. O Bem-Estar em Movimento de hoje ficou por aqui. Eu tenho a mais absoluta certeza que você curtiu esse papo. Então você já pode compartilhar com seus amigos. Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Até semana que vem. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.